Feliz sábado, irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui novamente, neste sábado. Um sol lindo, maravilhoso, esperando você aqui na casa do Senhor. Estamos novamente com a igreja aberta e temos a oportunidade de estarmos aqui pessoalmente, Ainda temos essa oportunidade, então temos que aproveitá-la ao máximo. Então, seja bem-vindo você que decidiu estar aqui hoje, que não é do grupo de risco, E aqueles que não podem, que estão conectados conosco em seus lares, suas casas, que Deus também se faça presente no lar de cada irmão, Que o Espírito Santo também esteja com todos, que possamos todos juntos, onde estivermos, como uma família, para adorarmos ao nosso Deus Criador. Lá no Salmo 122, versículo 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Fiquei muito feliz com a notícia de a igreja estar novamente aberta e podermos estarmos aqui todos reunidos. E eu tenho certeza que você também que está aqui, está feliz, e você na tua casa, de saber que podemos livremente entrar aqui, em termos, estar na casa do Senhor. Nesse momento, para darmos início à escola sabatina, com o nosso coração cheio de espírito de louvor, vamos cantar o hino de número 109. Seu imenso amor me transformou.
Vamos nos ajoelharmos, que vamos ter uma oração com o irmão. Um feliz sábado, primeiramente, a todos. Eu convido, com a atitude de reverência, a nos ajoelharmos para falar com Deus. Pai maravilhoso, Pai eterno que habita nos altos céus, muito obrigado, Senhor, por esse sábado, ó Pai, esse sábado que estamos aqui para louvar e agradecer Teu santo nome. Todos nós tivemos lutas durante a semana, mas estamos aqui, ó Pai, vencedores em Jesus Cristo, ó Pai. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai, e aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Esteja conosco agora na lição da Escola Sabatina, que é uma bênção, que possamos aprender cada dia mais a Tua Palavra. Pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. A lição dessa semana, ela nos traz um tema que toca a todos nós, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Esse foi o estudo dessa semana. E realmente ela me tocou muito, como eu tenho olhado para as pessoas. E o que mais me chamou a atenção na lição dessa semana foi o tema de terça-feira, comece onde você está. E aqui no final do texto de terça-feira, traz algumas indagações, algumas perguntas, que diz assim: pense nas pessoas mais próximas a você que podem não conhecer a Jesus. Elas veem em você alguém compassivo e atencioso? Elas veem em você uma paz, um propósito pelo qual anseiam? Sua vida é uma propaganda em favor do Evangelho? Fazemos amigos para Deus ao compartilharmos Jesus. Eles se tornam amigos cristãos e, por fim, ao compartilharmos a verdade bíblica para o tempo do fim, eles também podem se tornar cristãos adventistas do sétimo dia. Então, nós somos um outdoor ambulante, eu sou, né? E nós somos a propaganda do Evangelho. E sobre esse tema maravilhoso, nós vamos ter agora, nesse instante, a explanação da lição, a recapitulação pelo irmão Jason. Meu cordial bom dia aos irmãos, um feliz sábado. A todos aqueles que estão na internet conosco, seja bem-vindo neste momento em que nós vamos estudar a Palavra de Deus. Eu convido você a fechar seus olhos, pedir a bênção de Deus para este estudo. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, a Ti seja o louvor, a honra e a glória para todo sempre. Estamos aqui felizes na Tua casa de oração. Como Davi, nós nos alegramos quando somos convidados a estarmos na Tua casa, Senhor. Por isso pedimos ao Santo e Bom Espírito Consolador, que traga a nós o entendimento do céu, da Tua Palavra, para que nos preparemos para a vinda do Senhor Jesus. Está muito próximo, e o nosso coração, conforme está escrito em Lucas, está jubiloso de vê-lo vindo nas nuvens dos céus. Traz aqueles que necessitam ouvir a Tua Palavra, para que despertem do sono e busquem ao Senhor com vigor, com alegria e satisfação. Clamamos pela Sua vinda nos nossos dias, ó Senhor Jesus. Em Teu nome pedimos, Te agradecemos. Amém. Assim como foi dito, vamos fazer a recapitulação do estudo da lição desta semana. É a lição número 3, né? E nós temos aí como título, Olhando as Pessoas pelos Olhos de Jesus. Muito bem.
logo de início nós temos um verso para memorizar, que está na nossa lição, dizendo assim: e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quem disse isso? O próprio Cristo, Deus em pessoa, falando a outras pessoas. O tema da lição desta semana não está mudando? Mudou. O tema da lição desta semana, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus, enfatiza especialmente o significado de uma pessoa levar outra a Jesus. O Salvador não via apenas o que as pessoas eram. Alguns destaques aí da lição, né? Você que estudou, o Salvador não via apenas o que as pessoas eram, mas o que poderiam se tornar. Ele, Jesus, via o potencial delas para o reino dos céus. Percebia em cada um o anseio de conhecer a Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, e o verso 9, você que não está aí com a sua Bíblia, mas nós já colocamos aí na tela, né? Está aparecendo para você aí, que está na internet, e aqui para nós que estamos na igreja. O Senhor, que diz o texto, não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão, o que nós temos em destaque? Todos venham a arrepender-se. Quantos precisam arrepender-se? Eu, Jason, preciso me arrepender. Você, querido irmão, você, querido amigo, também precisa. Esta é a mensagem. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos e convertei-vos ao Senhor. Por quê? Porque ele faz o convite, como diz no nosso verso de memorização: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Muito bem, parte de domingo. Na parte de domingo, nós temos uma pergunta, né? O título é O Segundo Toque, e diz a pergunta, leia Marcos 8, 22 a 26, e daí pede a sua opinião. Por que Cristo curou o cego em 2 etapas? Será que faltou poder para Jesus? Não, jamais. Jesus sendo Deus, jamais faltaria poder a Ele. E sendo testemunhas de Jesus, quais lições essa história nos ensina? Bom, eu fiquei, de certa forma, querendo entender melhor esse texto. E para você entender o texto, você sabe a história, né? Alguns amigos levaram até Jesus um cego, e Jesus retirou-se com ele para um certo local, e ali, lançando saliva aos olhos, perguntou para o cego o que ele estava vendo. E ele disse que via as pessoas como árvores. Depois, novamente, Jesus também tinha imposto as mãos, né? Novamente, passou saliva e falou para ele olhar para onde? Vamos ver o que diz o texto. Eu fui buscar o contexto, porque o texto está dentro de um contexto. Vamos ver qual é o contexto. Vamos ler então o capítulo 8 de Marcos, para entendermos do verso 22 em diante, temos que ler o capítulo 8, daí nós temos o contexto. Veja só, naqueles dias havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos, e disse-lhes, ou seja, Jesus, o que Jesus gostava? De ensinar, por isso ele é chamado o mestre. Ele estava com muitas pessoas ali, porque as pessoas vinham até Jesus, eram movidas por curiosidade, mas principalmente pelo Espírito de Deus. E depois que Jesus pregou, né, ensinou sobre a palavra de Deus, porque havia ensinamentos na época errôneos,
que eram dados pelos fariseus, pelos líderes da igreja daquela época. Então Jesus ensinou o contexto correto e ficou, de certa forma, movido pela presença de tanta gente que ali estava com eles, mas não tinham se alimentado. E Jesus, tendo compaixão da multidão, o verso seguinte continua, né? Diz lá, tendo compaixão da multidão, porque há 3 dias que estavam com Jesus e não tinham o que comer. E se os deixar irem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? Jesus perguntou. E disseram-lhe: 7. Continuando o texto. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhos pusessem diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Continuando o texto, diz ainda: e os que comeram eram quantos? Quase 4.000, e despediu-os. O texto continua. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para a parte de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem. Vejam que os fariseus não estavam ali querendo saber a verdade. Eles queriam tentar a Cristo. Um sinal. Eles pediram: nós queremos um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, Jesus disse: por que me pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Arrazoar quer dizer, eles conversavam, debatiam, né? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais, que não tendes pão? Não consideraste, nem compreendessem ainda? Com quem Jesus estava conversando? Com seus discípulos. Tendes ainda o vosso coração endurecido? Jesus conversando com os discípulos. Na sequência, olha o contexto. Tendo olhos, vai curar um cego. Presta atenção no texto. Tendo olhos, não vedes. Ele conversando com os discípulos. Tendo ouvidos, não ouvis. E não vos lembrais quando parti os 5 pães, mas não eram 7? É que Jesus fez 2 vezes o mesmo milagre, irmãos. 2 vezes o mesmo milagre. Está guardando aí? 2 vezes? 5 pães entre 5.000. Quantas alcofas cheias de pedaços levantaste? Disseram-lhe. Então os discípulos responderam: 12. 12 cestos sobraram, né? Continuando. E quando partiu os 7 entre os 4.000, que foi o milagre mais próximo, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Agora, o fato que nós estudamos na lição. Por que Jesus usou 2 toques ou fez a cura em 2 etapas? Quantos milagres Jesus fez? 2. O que acontecia com os discípulos? Não entendiam. Seus corações estavam endurecidos. A mente deles ainda estava com o fermento dos fariseus e com as ideias do líder deles, o rei Herodes. Continuando.
Daí é o fato. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Árvores são coisas, não são pessoas. Jesus quer que você e eu vejamos as pessoas como pessoas, não como coisas. Coisas, nós temos um trato diferente para coisas e pessoas. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para onde? Estão vendo o destaque? Nós, como os discípulos de Jesus, nós devemos olhar para as pessoas? Sim. Mas antes de olhar para as pessoas, nós precisamos olhar para cima. Percebe? Jesus ensinando, e ele ficou restaurado e viu a todos, claramente. E mandou para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Mas o texto continua, irmãos. O capítulo 8 não termina no verso 30. Aliás, termina no verso 38. Vamos ver, então, a sequência. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Querido ouvinte aí da internet, o que Jesus está fazendo? Ele está profetizando, irmãos. Ele está falando das coisas futuras com antecipação. Isso é ser profeta. Continuando, ele dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Olha que situação. O discípulo querendo repreender o mestre. Mas ele, Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Lembra o que Jesus falou para o jovem rico? Siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que lição, irmãos? Compreende agora? Porque Jesus usou 2 etapas para curar aquele cego. Ele queria ensinar aos seus discípulos, e a nós hoje que somos seus discípulos, que necessitamos ter uma visão clara das pessoas que estão ao nosso redor. E essa visão clara só é possível quando nós olhamos para quem? Para Deus, para o céu. As pessoas estão clamando por um céu, porque a terra está toda contaminada e cheia de destruição. Na parte de segunda-feira, uma lição de aceitação. Ao exemplificar para os discípulos o que significava, são partes da lição, que nós estudamos. Enxergar cada indivíduo de uma nova perspectiva, Jesus ensinou-lhes como ver as pessoas pelos olhos do céu. Ele não via o que elas eram. Percebe? Mas o que poderiam se tornar. Deus não olha o teu passado. Deus não olha o meu passado. Ele olha o meu presente. E o presente de hoje, Deus está chamando você e a mim. Convertam-se dos vossos maus caminhos.
arrependam-se de vossos pecados e voltem para mim. Muitas vezes, Jesus, surpreendeu os discípulos pela maneira como tratava os seres humanos. Isso foi verdade especialmente em sua interação com a mulher samaritana. E eu peguei um texto ali da lição, né? Que se vocês procurarem aí na lição, vão encontrar esse texto, que diz o seguinte: considerando essas diferenças teológicas, ou seja, ideias sobre Deus, teologia é o estudo sobre Deus, com os samaritanos eram um povo não muito aceito pelos judeus. Os discípulos devem ter ficado perplexos quando Jesus escolheu a rota samaritana para a Galiléia. Eles ficaram surpresos de que Cristo não se deixou levar por um debate religioso. E por que era um debate religioso? Veja bem, a obra de Archaeological Study Bible, Bíblia de Estudo Arqueológica, faz esta observação interessante acerca da relação entre judeus e samaritanos, para nós compreendermos melhor o contexto, né? Então, lá na lição está dizendo assim, porque Jesus vai conversar com uma mulher, e essa mulher é samaritana, junto ao poço. Então, diz assim: o rompimento entre samaritanos e judeus data de um período antigo. De acordo com 2 Reis 17, os samaritanos eram descendentes dos povos da Mesopotâmia, que foram estabelecidos à força nas terras do norte de Israel pelo rei da Assíria, como consequência do exílio de 722 a.C. Eles reuniam a adoração a Yahvé. Yahvé é o Deus dos judeus, é o nosso Deus, né? Jeová, que era chamado Adonai, e com práticas o quê? Idólatras. Ou seja, era um culto a Deus, mas misturando paganismo. Olha que interessante. Em Zodervan Publishing, 2005, página 1727. Além dessas práticas idólatras, os samaritanos estabeleceram um sacerdócio, estão compreendendo? Um sacerdócio e um templo concorrente no Monte Gerizim. Estão percebendo? Onde era o lugar de adoração dos judeus? Jerusalém. Percebem? Onde era o lugar de adoração dos samaritanos? Monte Gerizim. Havia diferenças teológicas entre eles? Sim, havia. A pergunta número 2 está dizendo, leia João 4, 3 e 34, como Jesus se aproximou da mulher samaritana? Jesus a tratou como os judeus a tratavam? Não. Quando nós lemos o texto, não vai dar para nós lermos, porque o nosso tempo avança rápido, né? Mas Jesus chegou de uma forma humilde. Em vez, ele chegou para a mulher e pediu, dá-me água para beber. Jesus estava cansado. Ele havia com os seus discípulos andado longa jornada. E estava com sede, porque era meio-dia. Estava muito quente, provavelmente. E ele pediu água. Qual foi a reação da mulher à conversa de Cristo com ela? Como que ela ficou? Surpresa? Como podes, você sendo judeu, pedir água para uma mulher samaritana? Dentro do contexto, estamos resumindo aqui. Qual foi a reação dos discípulos a essa experiência com Jesus e como Jesus ampliou a visão deles? A experiência foi um tanto interessante. Agora, destaque para esse texto, irmãos. Gostaria que os irmãos analisassem. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és. Ela reconheceu em Jesus um profeta. O que é um profeta? Um mensageiro de Deus. E o interessante é que um profeta profetiza. Por isso ele é chamado profeta, né? É a lógica. E ele fala de coisas futuras, que iam de acontecer. Veja como ela ficou desperta, porque Jesus, além de tratá-la com amabilidade,
com bondade, Jesus agora apresenta algo sobrenatural. Sabe por quê, irmãos? Porque profecia é algo sobrenatural. Só o Deus do céu pode ver o futuro antes que ele aconteça. 100%. Um profeta verdadeiro é aquele que vê, profetiza 100% do que ele profetiza, 100% acontece. O segundo texto, que também está em João capítulo 4, 28 e 29, diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse-lhe àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Jesus não conhecia a mulher pessoalmente, eram de localidades diferentes. Porventura não é este o Cristo? Deus conhece tudo em todos. Ele conhece a tua vida? Conhece. Sabe dos problemas e dificuldades que você e eu temos? Sabe. Ele quer te ajudar? A quantos ele quer ajudar? Todos, diz a palavra. Por isso Jesus chegou àquela mulher para salvá-la. E aquela mulher, ao sentir o toque da salvação, porque Jesus é a nossa salvação, não são conhecimentos da Bíblia que nos salvam, é o conhecimento de Jesus. Mas o conhecimento de Jesus nos leva a conhecer mais o quê? A Bíblia. Aquele que se aproxima de Jesus, que deixa que Jesus inunde o seu ser, também vai querer saber mais sobre Jesus. E como nós conhecemos mais a Jesus? Estudando a Bíblia. Nós não podemos dar aos outros aquilo que nós não temos, irmãos. Logo, não podemos passar conhecimentos da Bíblia a outros se não temos conhecimento da Bíblia. Percebem o encaixe? Sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Percebem? Quanto tempo muitas vezes nós perdemos no nosso dia a dia, nessa quarentena? Perdemos, vamos olhar agora um pouquinho para o passado. Quanto tempo nós perdemos vendo coisas que não nos aproximam de Deus? Enquanto deveríamos estar nessa quarentena, já que é quarentena, santificando a nossa vida. Porque, irmãos, não tenha timidez em dizer: Jesus está. A iminente volta de Jesus é a mensagem que eu e você, como os discípulos de Cristo, devemos pregar. É chamada de verdade presente. Vamos continuar. Temos mais alguns minutinhos. Na sequência, parou aí em cima? Foi. No livro de Apocalipse, capítulo 10, que alguns estudiosos dizem que ali está o nosso DNA, né, como igreja adventista, diz o texto, verso 10 e 11, diz assim: e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, no meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa, o anjo disse, né? Importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Quando aconteceu isso dentro da cronologia bíblica? Quando que aconteceu isso? 1844, chamado o Grande Desapontamento. Mas não do adventista do sétimo dia. Foi um grande desapontamento de um movimento chamado Movimento Adventista, que reunia várias igrejas protestantes, que ao estudarem o livro de Daniel, ou seja, eles comeram o livrinho, devoraram o livrinho, e eles entenderam que a volta de Jesus seria em 1844. Mas não foi, por isso ficou amargo. Percebe, irmãos?
E a palavra de Deus, eles tivessem estudado o verso 11, né? E ele disse-me, importa que profetize. Então nasceu uma igreja. Sabe qual é a igreja? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Restaurando toda a verdade. Não uma parte da verdade. Mas restaurando agora toda a verdade. De Gênesis a Apocalipse. E quando se fala em Apocalipse, a palavra Apocalipse em inglês é Revelation, que lembra revelação. Deus espera que você e eu sejamos profetas dele. O Elias moderno. Que apresente para o povo um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente. Quer dizer, ele está conosco. E sabe como que Deus se apresenta conosco atualmente, irmãos? Não é na pessoa de Jesus. É na pessoa do Espírito Santo. Sabe qual é a nossa maior necessidade, irmãos? Como os discípulos de Jesus? É pedir que o Espírito Santo nos inunde, como chuva serôdia, para que completemos a missão a qual Deus deu a cada um de nós. De graça recebestes, de graça também dai. Vamos encerrar então a nossa lição, continuando na terça-feira aqui. Comece onde você está, que foi o destaque da irmã Inês, né? Comece. Bom, agora eu estou sabendo, sei que Jesus vai voltar, sei que eu tenho que olhar para o alto, sei que eu tenho que estudar a Bíblia, sei que eu tenho que olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Os olhos de Jesus é: todos devem ser salvos. A salvação está disponível para todos. Onde eu começo? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ele está já conosco, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém. Eu estou em Jerusalém? Não. Como em toda a Judéia, estou na Judéia? Também não estou. Em Samaria? Estou lá em Samaria? Também não estou. E até aos confins da terra. Estou nos confins da terra? Estou. Aqui é o confim da terra. Quando foi dado esse verso, aqui era considerado o confim da terra. Então, onde eu devo começar? Vamos ver o que a lição diz. Lá em João 1, 40, 41, 6, 5, 11, 12, 20 e 26, o que essas passagens revelam sobre a visão espiritual de André e sua abordagem ao testemunho? O texto diz o seguinte: era André irmão de quem? De Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a quem? A quem André achou primeiro? O que diz o texto em destaque, irmãos? A seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, onde é o primeiro ambiente onde eu devo ser um discípulo de Cristo? No meu lar. Junto ao meu irmão, a minha irmã, junto aos meus pais. Olha que interessante, irmãos. É o primeiro mandamento com relação ao próximo. Depois dos 4 primeiros mandamentos, que é um relacionamento meu com Deus, agora eu tenho um relacionamento, olha a cruz sendo feita, ó, meu com Deus, agora eu tenho um relacionamento vertical, agora horizontal, que é com o meu próximo. Qual o primeiro mandamento? Com o próximo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A Bíblia, ela é coerente, irmãos, ela é coesa, perfeita, poderosa. Nosso primeiro ambiente de evangelismo é o nosso próprio lar. Não podemos dar aos outros aquilo que nós mesmos não temos. André também se relacionou com pessoas. Como que ele sabia, no texto de João 6, 8, 9, que alguém tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos? Provavelmente André cumprimentou a pessoa, né? Aquele rapazinho. Ele não foi lá mexer na bolsa do rapazinho? Ele deve ter conversado.
supondo aqui uma questão. Ora, também havia alguns gregos, que não eram do povo judeu, entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Esses, pois, dirigindo-se a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Será que existem pessoas neste mundo que não fazem parte do nosso grupo, da nossa família, que querem ver Jesus? Muitas, irmãos. Felipe foi diz-lhe a André, e então André e Felipe disseram a Jesus. O que nós vemos através desse exemplo? Pessoas que querem saber de Jesus, o que nós temos que fazer? Levá-las a Jesus. Não negar. A arte de efetivamente ganhar pessoas é a arte de desenvolver relacionamentos positivos e amorosos. Pense nas pessoas mais próximas a você que podem não conhecer Jesus. É difícil dizer quem não conhece Jesus hoje em dia, né, irmãos? Pelo menos verbalmente. Elas veem em você alguém compassivo e atencioso. Agora perguntas para nós meditarmos, né? Não dizem que nós somos a Bíblia que as pessoas podem ler? Alguns usam, como foi usado hoje, nós somos o outdoor de Cristo. Elas veem em você uma paz e um propósito pelo qual anseiam? Eu quero comprar um carro novo, eu quero se tornar uma pessoa de renome na sociedade. É isso que as pessoas veem em você? Ou as pessoas veem em você: eu quero que Jesus volte. Sua vida é uma propaganda em favor do Evangelho? Fazemos amigos para Deus ao compartilharmos Jesus. Sabia? Eles se tornam amigos cristãos. E por fim, eu gostaria de que muitos amigos meus estivessem aqui na igreja. Sabe o que eu tenho que fazer? Olha o que a lição diz. E por fim, ao compartilharmos a verdade bíblica para o tempo do fim, eles também podem se tornar cristãos adventistas do sétimo dia. Não fui eu que escrevi, irmãos. Está na lição. Me ajudem? Está indo? Quarta-feira. Lidar com pessoas difíceis. Leia Mateus 4, Marcos 12, Lucas 23. Quais são as semelhanças nos apelos de Cristo a Pedro e André, ao escriba e ao ladrão na cruz? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos e disse o quê? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles sabiam pescar peixes, não pescar homens. Pescadores, pessoas incultas. Mas em Jesus, eles se tornaram pescadores de homens. E para encerrar, né, irmãos, nós temos aí o escriba perguntando e Jesus respondendo sabiamente, então ele se converte. Peça ao Senhor que torne você sensível ao ministério do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Ore pedindo que Deus lhe dê o segundo toque e abra seus olhos para as oportunidades espirituais que Ele coloca em seu caminho a fim de compartilhar sua fé. Busque ao Senhor para que Ele lhe dê olhos que vejam, coração sensível e disposição de compartilhar o Cristo que está em seu coração. E você estará em uma emocionante jornada. A vida terá um significado totalmente novo. Você terá uma sensação de satisfação e alegria que nunca experimentou antes. Somente os que trabalham a favor das pessoas conhecem a satisfação que isso pode trazer. Quinta-feira, percebendo oportunidades providenciais. Ora, quando cheguei a Troade, Paulo disse que havia uma porta aberta dada por Deus. E é interessante, irmãos, que em Apocalipse nós também encontramos uma porta aberta. O que significa a porta aberta? A oportunidade ainda de convertermos ao Senhor. De nos arrependermos dos nossos pecados e andarmos em atitude de santificação ao Senhor. Por isso, irmãos, quero terminar com o último texto de sexta-feira que diz o seguinte: Senhor, estou disposto a ser utilizado para o avanço do teu reino. Abra meus olhos para que eu veja as oportunidades providenciais que tu colocas diante de mim todos os dias. Ensina-me a ser sensível às pessoas ao meu redor. Ajuda-me a falar palavras de esperança e encorajamento e a compartilhar tua verdade com aqueles com quem
entre em contato todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Que Deus transforme o nosso coração para que possamos realmente sermos essas testemunhas que Ele tanto necessita nos tempos atuais, nos tempos do fim. Dando continuidade à nossa escola sabatina, e agora finalizando-a, né, depois desse estudo aqui, que saiamos daqui realmente transformados por essas palavras tão lindas que estão na lição que o Jason compartilhou conosco. Vamos todos agora em pé, e você também na sua casa, louve a Deus, cantando o hino de número 192. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Oremos. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, por essa lição tão linda que o Senhor nos deu essa semana, Senhor. Obrigada por termos a oportunidade de compartilharmos. Rogamos, Senhor, que não fiquem apenas em palavras, mas que cale fundo em nosso coração para que realmente possamos ser, Senhor, mensageiros da Tua voz e da Tua promessa de retorno, Senhor Deus. Clamamos que o Teu Santo e Bom Espírito transforme o nosso coração, Senhor. Que mesmo em tempos difíceis como que estamos vivendo, possamos ser atalaia, Senhor, e possamos levar a volta de Jesus, que cremos, Senhor, sinceramente, que está próxima, Senhor Deus. Que muitas pessoas possam ser alcançadas, Senhor, e almas para Ti possam ser ganhas. Rogamos pelo Teu poder, que o Senhor permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo a esse culto de adoração. Você que está aqui na casa de Deus, seja bem-vindo. Você que está nos acompanhando também
pela internet, seja muito bem-vindo. Para nós darmos início a esse culto, vamos cantarmos juntos o hino de número 70, Porque Ele Vive. Eu convido a todos para que de joelhos clamemos ao nosso Deus em oração. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por esses momentos agradáveis que estamos passando em Tua presença, Pai.
Nós aprendemos aqui lições importantes para a nossa vida e queremos cada dia mais, ó Pai, melhorar, cada dia mais estar mais apto, ó Pai, para ser verdadeiros discípulos do Senhor aqui nessa terra, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, a sua iluminação nesse culto que vai ser agora o culto de adoração, que o Senhor esteja sempre iluminando o pregador, que a mensagem venha de encontro aos nossos corações, Senhor. Abençoa também, ó Pai, aquelas pessoas que não puderam vir, aquelas que estão em quarentena, que elas também possam ser tocadas pelo Seu Santo Espírito, ó Pai. Pedimos e agradecemos nos méritos do Teu Filho amado Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos os que estão presentes aqui e os que estão em seus lares. Ainda tem lugares na igreja. Que bom que a gente está olhando aqui, que tem bastante irmãos hoje presentes, em vista dos cultos anteriores. Mas você que está em sua casa, ainda tem lugar para você que pode vir e está tranquilo, que está seguro para vir na casa de Deus, venha. Você está convidado. Que o Espírito Santo continue te convidando também. Neste momento, eu tenho um recado para dar sobre os dízimos e as ofertas, que é um motivo, que é uma maneira de adoração nossa, né? O dízimo e a oferta é uma maneira de nós adorarmos ao nosso Deus. Só que de forma racional, de forma pensada. Ore a Deus e se for para você fazer esse ato de adoração, que seja racional, que seja pensado em oração. Aqui no fundo, para quem está na igreja aos sábados presentes, tem uma caixa no fundo, você pode depositar ali os seus dízimos, e o seu envelope de dízimo e as suas ofertas. Tá? No sábado à tarde, das 15 às 17, também estará a igreja aberta para que seja feito isso. A tesouraria pede para que não seja feito isso, o depósito ali, só seja feito no sábado, de manhã e neste horário à tarde. Outros dias de culto, não, por favor, porque a caixa não pode ficar ali com dinheiro dentro, ou com os envelopes. Então, por favor, para você que vem à igreja, que pode vir ou de manhã ou à tarde, a caixa está ali. Para você que não pode vir, tem o aplicativo da igreja, que você pode acessar, ou procure, entre em contato com algum diácono ou com a tesouraria. Deus abençoe a todos os adoradores e que Deus continue no nosso culto de adoração usando o professor Adriana. Irmãos, feliz sábado. Como vocês estão? Tudo bem? Como é que está a vida? Com muita reverência, tá? Com muita reverência. Quem está em casa, pegue seu celular agora, continue conosco, mas envie para 3 a 5 pessoas uma mensagem, um WhatsApp, falando da importância que ela tem para Deus e que Deus ama muito essa pessoa. Faça isso agora. Quem está aqui, não podemos abraçar, não podemos, mas dá um tchauzinho, pelo menos para 7 pessoas. Olhe, dá um tchauzinho, faz um coraçãozinho, não sei, mas faça isso. Faça isso. O irmão Jason, ele falou algo assim que muitas vezes, e eu sou adventista de berço, ele falou algo bem interessante. Nós somos a igreja que Deus colocou nessa terra para curar os erros, os pecados desse mundo. E será que nós acreditamos mesmo nisso?
E daí eu lembro das palavras do pastor Rodrigo. É muito interessante, ele fala a diferença entre esperar e esperançar. Esperar, tu pode esperar qualquer coisa. Tu pode esperar um ônibus, pode esperar Uber, tu pode esperar qualquer coisa. Agora, esperançar é você esperar aquela pessoa que você não vê há 5, 6 anos, aquele filho que está estudando fora. Eu tenho um tio meu que a minha prima, Lisley, ficou um tempo estudando fora e ela teve dificuldade de voltar para o Brasil. E por uma bênção de Deus, ela conseguiu. Eu imagino quando meu tio foi buscar ela no aeroporto, não foi apenas esperar, foi esperançar. As pessoas percebem quando você está esperançando algo, não apenas esperando. Parece que desde criança nós só estamos esperando, e neste momento é momento de esperançarmos a volta de Jesus. Quando você esperança algo, mas que você não fale, as pessoas percebem. É momento de esperançarmos a volta de Jesus. É momento de entregarmos nossa vida realmente nas mãos do nosso Senhor. Chega de esperar. Vamos esperançar a volta de Jesus. Vamos demonstrar isso às outras pessoas. Elas vão perceber essa esperança que nós temos da volta de Jesus. Porque se nós tirarmos essa esperança da volta de Jesus, nem basta esperar mais. Que no seu coração possa realmente estar concretizado a esperança da volta de Jesus e que isso te motive. O tempo ruge. Vou tentar terminar 11 horas. Mas não esqueça, esperança e a volta de Jesus. O irmão Aleixo foi muito feliz em falar que nossa igreja realmente tem um ministério, tem algo importante a fazer neste mundo. Nós aqui temos algo importante a fazer nessa cidade. E que Deus coloque no nosso coração esse desejo. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos orar então, feche seus olhos. Pai amado, muito obrigado pelos teus cuidados, pelo teu amor. Que possamos esperançar a tua volta. Que possamos realmente, Senhor, colocar como maior objetivo em nossa vida. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor abençoe as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos seus lares também, que as tuas bênçãos, ó Pai, recaia sobre elas. Também abençoe, ó Pai, o culto desta manhã, que eu possa ser usado, que eu diminua cada vez mais e que o teu nome possa ser elevado. Muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelos teus cuidados, pelo sol, pela igreja que está novamente aberta e que possamos sentir tua presença em nome de Jesus. Amém. Esta semana eu saí do culto de quarta-feira e chegou o boletom do Caleb. Muito lindo, Ana, muito lindo. E eu usei ele no trabalho, e daí cheguei do colégio umas 6h30, falei, não vai dar tempo de trocar de roupa, eu vou de boletom mesmo. Coloquei o boletom do Caleb, coloquei o do Caleb também, e daí fui para o culto, uma bênção o culto. Cheguei em casa, nós estamos lendo o livro com as crianças, e esse livro eu estava lendo no nosso quarto, no nosso culto familiar, e deu bem certinho sobre Caleb. E a Alana falou bem assim, nossa pai, o senhor está lendo sobre Caleb, sobre os montes que ele escolheu, e está com o moletom com um monte aí, está com a... E eu falei, pois é, Caleb, né? Quanto tempo que não faz que eu não ouço uma pregação sobre Caleb? Então, essa manhã é um estudo rápido, mas vamos relembrar algumas coisas sobre Caleb e que podemos colocar na nossa vida hoje. Algumas coisas importantes. Muitos aqui, ou a maioria, ou todos, parece que na Bíblia não existe mais coisas Parece que nós já estudamos quase tudo. Quantos cultos nós já observamos? E tem coisas que Deus vai nos relembrar e que sempre vai ter algo importante para o nosso coração e para a nossa vida. Sempre. Lá vem de novo com isso. Não.
Deus vai colocar algo especial no seu coração. E é esse meu desejo, que você tire algo especial, que te motive, assim como motivou também o Adriano. Abra então sua Bíblia em Números 32. Números 32. Vamos ler do 1 até o 12. Vou pular algumas partes, mas Números 32. Diz o seguinte: as tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram. Aí tem vários nomes. Pulamos então agora para o capítulo, verso 5. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a esses seus servos como herança, que no caso aqui é Ruben e Gade. Não nos façam atravessar o Jordão. 6. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Porque vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cádiz Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas a entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez esse juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi, sob o juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 12, que eu acho o especial e o último que nós vamos ler. Com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Essa época tinha passado já. Ele deu um exemplo de Caleb e Josué. Sabe, e para relembrarmos um pouquinho a história, você conhece essa história. Pode ser que alguns não conheçam também, por isso que eu vou relembrar. Moisés então mandou 12, o quê? Espiões, para pesquisar qual terra? Terra dos outros ou deles mesmos? Deles mesmos. Só que, como eles ficavam um tempo no Egito, aquela terra foi povoada por outros. Mas como Moisés viu que as pessoas estavam com medo, Moisés foi até Deus e falou: Senhor, posso então mandar 12 pessoas conhecer essa terra? Que já é nossa. Ele sentiu medo no povo. Ele sentiu medo. Ellen White comenta que se fosse ao contrário, olha só como é triste, pessoal. Se fosse ao contrário, tá? Se 10 pessoas, se os 10 espiões voltassem falando bem, e 2 falando mal da terra, o povo, mesmo assim, não iria acreditar e não iria confiar em Deus. Não iria. Poderia ser ao contrário, porque a história conta que o quê? Foram 12 pessoas escolhidas, ficaram 40 dias. 10 pessoas, todos gostaram da terra, mas 10 espiões voltaram com medo, aumentaram a situação. E você sabe que eles colocaram medo também no povo. E apenas Josué e Caleb o quê? Falaram: não, realmente, eles concordaram, nós vamos ler aqui depois. Os muros, as pessoas colocam medo mesmo, mas temos que acreditar no que Deus tem para nós. Temos que confiar em Deus.
Apenas 2 dos 10, como nós sabemos, falaram realmente a situação. Mas, infelizmente, o povo ficou com medo. E o povo teve que vaguear pelo deserto muito tempo, pelo medo que tiveram de confiar em Deus. De confiar em Deus. No livro Patriarcas e Profetas, da linguagem de hoje, fala algumas coisas muito interessantes. Diz o seguinte: mantendo-se em defesa da palavra de Deus, com coragem, Caleb fez tudo o que estava ao seu alcance para desfazer a má influência de seus companheiros infiéis. Ele não disse nada contra o que os outros disseram. Os muros eram realmente altos, os cananeus muito fortes. Apenas fez o povo lembrar que Deus havia prometido a terra de Israel. Subamos e tomamos posse da terra, insistiu Caleb. Certo que venceremos. Certo que venceremos. Meu irmão, Deus tem também para você. Assim como teve para Caleb, como teve para as pessoas que iniciaram nossa igreja, e para você hoje Ele tem uma promessa. Só que nós não devemos temer. Podemos ouvir rumores de guerras, podemos estar no meio de um vírus, mas nós não podemos esquecer da promessa de Deus. Se você esquecer da promessa de Deus, nós vamos fazer a mesma coisa que aquele povo, ter medo. E em vez de avançarmos para o que Deus nos propôs, nós vamos parar ou regredir. E o meu desejo é que eu e você possamos receber, acreditar, colocar no nosso coração o que Deus tem para mim e para você. E que possamos não ter medo dos dias que estamos passando. Ah, professora Adriana, então não está nem... Não, estou preocupado, sim, devemos. Eu acho muito correto o que está acontecendo. Distanciamento, ok. Mas nós não podemos temer. Nós temos que confiar em Deus. Faça o que é certo. Poderia sim estar cheia essa igreja. Está tudo correto. Não tem nada fora do errado. Você aqui ia sim estar seguro. Não tenha medo. Caleb, ele não teve medo, ele confiou em Deus. Mas uma multidão, infelizmente, não confiaram. E sofreram muito. Em sua rebelião, o povo quis apedrejar Caleb e Josué. Perderam a razão e se lançaram contra eles com gritos enlouquecidos. Quando, de repente, as pedras caíram das suas mãos e eles começaram a tremer de medo, Deus interveio. Foi necessário Deus intervir para que Caleb e Josué, que foram os únicos que não tiveram medo, não morressem. Que contradição! O povo de Israel, o povo de Deus, queria matar as pessoas que estavam confiando em Deus, que estavam confiando na promessa de Deus. Até engraçado. Quando começamos a ler. Só que quando nós olhamos para a nossa vida, irmãos, nós sentimos que nós temos muito medo também. Nós temos alguns medos. E sabe, e é só olhando para Deus, é só colocando o coração nas mãos de Deus, entregando nossa vida todos os dias, pedindo o poder do Espírito Santo e confiando na sua promessa, que nós conseguimos deixar de ter medo. Eu não estou criticando aqui quem não está na igreja, não pense isso. Mas nós temos que ter cuidado, porque Deus, Ele prometeu, e Ele é fiel, e Ele é justo, e Ele vai cumprir. Com vírus, sem vírus, com guerra, sem guerra, com fome, sem fome, Ele vai cumprir. E Ele vai voltar. Continuando. Mas como o seu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade,
Eu o farei entrar na terra que foi observada, que ele foi observar, e seus descendentes herdarão essa terra. Acho lindo isso. Assim como se nós relacionarmos, não tem ligação, tá? Mas se nós relacionarmos o segundo mandamento, que fala que os nossos erros podem até 3, 4 gerações, mas os nossos acertos até 1000 gerações. Eu vejo que Caleb aqui, ó, ele abençoou os seus descendentes. Colocar hoje a sua vida nas mãos de Deus. Lutar para fazer o que é certo. Lutar para amar as pessoas. Deixar que o Espírito Santo guie a sua vida e que os frutos do Espírito Santo realmente sejam consequência dos seus atos. Isso vai abençoar não só você, mas como até 1000 gerações. Aqui abençoou uma descendência. Como as atitudes nossas são importantes, não só para o Adriano, mas eu posso abençoar ou amaldiçoar a família da minha filha daqui a um tempo, dos meus netos. Como posso ser uma bênção? E muitas vezes o medo atrapalha. Caleb, ele fez tudo o que era certo, desde o começo. Mas ele sofreu a consequência dos outros por 45 anos, que é o que eu vou mostrar para vocês. Eu imagino que Caleb, ele ficou todo esse tempo sofrendo as consequências, e podemos dizer assim, sem culpa nenhuma. Mas ele passou por todo esse tempo no deserto com as pessoas. Eu imagino que em nenhum momento ele esqueceu do que ele tinha visto. Eu imagino que ele não esqueceu em nenhum momento da promessa de Deus. Mesmo assim, ele andou pelo deserto. Irmãos, vamos tirar aqui um exemplo. Algo importante para a nossa vida. Ele pagou o pato pelos outros. Mas em nenhum momento ele deixou de fazer o que é certo ou ser uma pessoa negativa. Em nenhum momento. Pode ser que você, hoje, nós vamos sentir isso. Todo mundo faz errado. Para os jovens. Todo mundo está fazendo isso. Não precisa você fazer. Pode ser que uma multidão toda esteja errada, mas não é necessário você fazer. Mas hoje é moda isso, isso e isso. Ok, mas você não é obrigado a fazer isso. Mas vão ficar 45 anos com essas pessoas. Fique, mas dê exemplo, você não é obrigado a fazer igual. É muito sério isso. Às vezes eu tenho medo de estar brincando com a minha salvação. E eu sei que quando eu faço isso, é porque eu estou esquecendo da promessa que Deus fez para o Adriano um dia. Eu não quero que você se esqueça disso. Não se esqueça da promessa que Deus tem para você. E esse tempo não é fácil. Mas vamos lá. Caleb pede o lugar mais difícil. Depois de andar vários anos pelo deserto, Caleb, portanto, pediu que lhe fosse dado Hebrom, bem aquela região. Ali tinha sido o lar de Abraão, Isaque e Jacó. Eles estavam enterrados na caverna de Macpela. Hebrom era a sede dos temidos Enaquins, os gigantes, cuja aparência impressionava, havia aterrorizado os espiões e destruído a coragem do povo de Israel lá atrás. Esse era o lugar que Caleb, confiando na força de Deus, escolheu por herança. Aquele local que colocou medo em toda a nação, quase, do povo de Israel, lá no passado, foi o local que agora Caleb escolhe. Aquele local montanhoso. Enquanto os outros queriam os locais mais tranquilos, na beira do rio, com muitos gados, ele pegou o local mais complicado, onde tinha as pessoas mais difíceis, que ainda habitavam ainda, e eram mais terríveis do que há 45 anos atrás.
Porque nós sabemos que a maldade ela cresce de geração em geração. Por isso, estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Ele passou 45 anos com aquela promessa no seu coração. Amém? Muito fraco esse amém. Amém? Não apague do seu coração a promessa de Deus. O que deixou Caleb vivo foi 45 anos com a promessa. Ele não esqueceu do que ele viu, ele não esqueceu do que Deus falou para ele. Naquela época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá, como ele prometeu. O coração do velho guerreiro queria dar ao povo um exemplo que honraria a Deus e animaria as tribos a conquistarem o território que a geração anterior não tinha considerado, que a geração anterior tinha considerado inconquistável. O coração de Caleb nunca acreditou que era impossível conquistar aquilo, porque ele confiava em Deus. 1 João 5,4 diz o seguinte: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Vou terminar com uma história. Esse povo era o povo de Israel. Eu vou terminar agora com uma história de um dos nossos pioneiros. Também temos que analisar a história dos nossos pioneiros. José Bates foi tocado, Deus tocou o seu coração para escrever sobre o sábado, em uma bela tarde. E depois de 1 hora, ele escrevendo sobre o sábado, José Bates foi um grande pioneiro, um grande homem de Deus. E depois de 1 hora, ele escrevendo sobre o sábado, sua esposa lá da cozinha fala: José, não tenho farinha suficiente para fazer os pães. E ele: tá bom, vou comprar. Só que ele tinha só 12 centavos e meio, quase nada. E ele trouxe a farinha, e a esposa falou assim: olha, não dá. Ele: minha esposa, é tudo que nós temos na vida. Esses 12 centavos e meio, não tenho mais. Mas Deus proverá. Deus, quando nós escolhemos fazer o que é certo e levar a mensagem, Deus ele falou assim: ó, vai, vende seu navio, vende tudo que tem e fale da minha promessa para as pessoas. Ele não vai desamparar. E ele falou isso para a esposa. E a esposa, eu não estou aqui querendo falar mal da esposa, por favor, nem da esposa de José. Só que ela falou assim: sempre tu vem com essas. A mesma história sempre. E eu imagino que é complicado mesmo para uma mãe. Pai, às vezes é um pouquinho desligado nisso mesmo. A mãe é mais... Eu sempre falo, quando eu atendo mães na escola e pais, mães, elas têm algo mais lindo na questão espiritual, sabe, na questão de cuidado. Às vezes o homem é um pouquinho... Mulher não. Mulher tem a tendência de ser mais cuidadosa em alguns setores mais sensíveis. E ela questionou, mas... E ele saiu de casa chorando. Eu imagino que o choro de José Bates era um choro de confiança e também de tristeza. Mas ele não deixou de lado a promessa que Deus tinha feito para ele. E ele orou. E ele sentiu no seu coração o desejo de ir no correio. Ele: vou lá no correio, deve ter alguma coisa para mim, não sei. E ele foi.
Só que ele chegou no correio, ele falou assim, olha, eu quero ver se tem uma carta. O responsável do correio falou, tem. Mas tu tem que pagar alguns centavos. Ele não tinha. Ele não tinha nem dinheiro para tirar a carta do correio. Imagina a situação de um dos pioneiros da nossa igreja. E muitas vezes nós reclamamos de algumas coisinhas mínimas. E muitas vezes nós desanimamos por coisinhas mínimas. Ou queremos chutar o balde, então, por coisinhas mínimas. Mesmo tendo saúde, mesmo nós tendo a condição de receber o pão de cada dia, mas por algumas coisinhas a gente se descontrola e se acha vítima. E ele foi lá, tinha uma carta, mas não tinha dinheiro para... O homem do correio, como eu conhecia José, falou assim, olha, eu conheço você, leva a carta, depois tu me paga. Ele falou, não. Deus colocou no meu coração que tem dinheiro aí, para me ajudar. Se você abrir a carta e não tiver nenhum dinheiro, fica aí. Se tiver dinheiro na carta, você pega a sua parte e me dá o resto. Tá bom. O rapaz do correio abriu a carta, tinha $10. E junto com os $10, tinha um bilhete. Pastor José Bates, Deus me impressionou para que eu lhe mandasse esse valor, porque eu acho que você está precisando. Pessoal, olha só como é lindo o amor de Deus. Aquele tempo não era igual hoje, que tem Sedex 10, que eu coloco aqui em São Paulo e amanhã já está em Curitiba. Não, demorava. Quanto tempo Deus não tocou no coração dessa pessoa para ela mandar essa carta demorar a chegar, para ele retirar essa carta no dia que ele estava precisando. Olha só o cuidado que Deus teve no passado com Caleb, com os nossos pioneiros e conosco. Ele vai ter esse cuidado, ele está tendo esse cuidado. Ele pegou esses $10, deu a parte do correio, comprou $4 de farinha, e o Espírito Profecia, a história fala que $4 de farinha, de que deu um tambor cheio, comprou mais algumas batatas, alguns materiais ali que eles estavam precisando, e falou assim, a pessoa da mercearia, leve até esse local, não tinha carro, coloque, deixe nessa casa, a pessoa que vai receber a minha esposa, ela vai falar que não é nosso, mas só deixe. Coloque ali. Ela fez isso, colocou lá aquele barril de farinha, um monte de comida, e foi embora. E a mulher insistindo, não é nosso, não é nosso, não é nosso. Ele chegou em casa, depois de algum tempo, a esposa, José, deixaram aqui um monte de alimentos. E não é nosso. Ele respondeu, meu amor, é nosso sim. Mas quem nos concedeu? Deus. Deus mandou. E ele pegou, mostrou a carta, e a mulher, humildemente, pediu desculpa. Sabe? Será que eu e você hoje não temos que pedir para Deus desculpa? Pela falta de fé e pelo medo que muitas vezes esse período nos alcança? Será que não é hora de realmente colocarmos essa promessa que Deus nos concede em prática e cravar ela no nosso coração? Para que os medos do desemprego, para que os medos da falta de dinheiro, para que os medos de pegar esse vírus não nos tire da mente o mais importante, que é acreditar todos os dias na promessa que Deus tem para você? Creia. Creia. Não deixe o medo tomar da sua vida, da sua mente, do seu coração, o espaço da promessa de Deus. Ele tem uma promessa para você. Ele tem uma promessa para você.
Farol, ele tem uma promessa para você, Farol, não esqueça disso. Adriano, ele tem uma promessa. Hanna, ele tem uma linda promessa para a sua vida. Aleixo, ele tem uma baita promessa para a sua vida. José, ele tem, José. Ele tem. Não esqueça disso. Não deixe que o medo que tomou conta do povo de Israel, e eles andaram por vários anos sofrendo, tome também conta da sua vida. Não deixe que o sofrimento que muitos passaram, os pioneiros nossos passaram, mas em nenhum momento eles esqueceram da promessa que Deus tem para mim e para você. Que Deus te abençoe nessa semana. Abençoe neste dia. Não tenha medo. Não tenha medo. A promessa de Deus é fiel. Ela sempre foi cumprida e aqui é a prova. E não vai ser agora, no finalzinho da nossa existência, aonde vamos precisar cada vez mais, que Deus vai nos virar as costas. Não vai ser. Deus, Ele vai estar comigo. Ele vai estar com você até a sua volta, para termos uma eternidade com Ele. Não tenhamos medo. Não está fácil. Eu não posso ser cínico, dizer que está fácil. Mas eu sei que tem uma promessa da volta de Jesus, que nós temos que esperançar, que ela é fiel e justa. Neste momento, a Hanna vai cantar uma música. Eu queria que você meditasse nessa canção. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos seus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar eterno, só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguida em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu
coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Vamos orar então? Muito obrigado, Ana. Pai amado, muito obrigado por esses momentos, muito obrigado pelo teu santo dia, muito obrigado pelas misericórdias, pela graça, pelo cuidado, a nossa saúde, a nossa família. Obrigado pelas pessoas que estão em seus lares, muito obrigado que estão aqui presentes também, que possamos chegar aos nossos lares com vida e com saúde, mas que possamos esperançar a tua volta. Que essa esperança possa ser forte, ela possa destruir qualquer medo, qualquer angústia que estamos passando. Porque também temos uma promessa que já vem há muito tempo, ó Pai, e essas promessas estão se cumprindo. E a maior das promessas, ó Pai, está muito perto de acontecer, que é a tua volta. Que o Senhor coloque, por favor, Senhor, essa promessa cada vez mais cravada no nosso coração. Obrigado pelas tuas bênçãos, e que possamos ter um dia agradável, em nome de Jesus. Amém.